Boa noite a todas, todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando nessa jornada tão bonita, que é mais uma encarnação, mais uma oportunidade de estarmos lidando conosco e com aqueles vinculados a nós. A parábola do joio e do trigo aparece em Mateus, no livro de Mateus, e ela vem na sequência da parábola do semeador. Haroldo Dutra, que é um palestrante conhecido, um estudioso, ele traduziu, né, o Evangelho do grego para o português, e ele nos fala do quanto essas parábolas de Jesus eram poéticas, né? Para além da questão didática, para além de usar as coisas cotidianas das pessoas simples para trazer um ensinamento profundo e universal, porque ele falava de uma prática agrícola, né, de quase 2000 anos atrás, e ela continua atual. E nos fala dessa poesia presente na fala de Jesus. Né? Para além do conteúdo, ainda tinha a beleza da forma que encantava as pessoas. Poesia que se perde naturalmente com a tradução de uma língua tão distante, né, para o nosso português. Então, nós vamos fazer a leitura então, dessa parábola e depois vamos conversar um pouco a respeito dela. Né? Quando a gente fala disso, quando a gente conversa, quando a gente ouve essa ideia, né, do joio e do trigo, da separação, da escolha, o que vem em nossos corações? Né? O que nos chega quando a gente fala disso? Então, assim, o que será que Jesus queria nos trazer para além da parábola do semeador? Né? Então, vamos ler a passagem de Mateus e depois a gente comenta. Outra parábola propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isto. Os servos lhe disseram: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraízes também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo, direi aos ceifeiros, aos que vão colher: recolhei primeiro o joio e atirai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni em meus celeiros. Mateus 13, 24 a 30. Então, assim, é uma parábola muito rica, né? Que, como todas as parábolas, né, de Jesus, cabem muitas interpretações. Sabe, ela não é uma forma de escrever fechada. Muito pelo contrário. As palavras têm fundamentos abertos que nos permitem muitas interpretações. E o próprio conteúdo vai falar um pouco dessas possibilidades todas, né?
Então vamos entender uma das possibilidades, né, de interpretação. Então, assim, a pessoa faz um plantio e alguém vai e semeia uma semente ruim junto, né? E as pessoas falam, bom, então vamos, né, colher, vamos arrancar essa semente. O cara fala, não, mas se tentar arrancar essa semente de erva daninha, né, ela vai prejudicar o outro também. Então vamos aguardar e fazer isso depois. Então, nós começamos a entender essa semeadura de Deus. Quando que Deus semeia? Deus semeia sempre. Sempre, desde o princípio. E onde que Deus semeia? Em todos os lugares, em todo o universo, ou em todo o nosso planeta, em todos os rincões de nosso planeta. O nosso pensamento é sempre muito fechado, né? Ou é muito fechado no pensamento europeu, nesse caso, fechado no pensamento judaico-cristão, mas, né, aonde estava as pessoas no tempo de Jesus? Estavam aqui vivendo na nossa região, né, fazendo a pedra pintada, né, vivendo as suas vidas, deixando registros, né? E Deus não estava ali também falando? Claro que estava. Claro que estava. Em todos os lugares, sempre, Deus está falando adequadamente. Como se fala com uma criança, como se fala com um jovem, como se fala com um adulto. É assim que Deus conversa conosco, sempre, né? Para nós que somos cristãos, nos chega o Evangelho de Deus interpretado por Jesus. O Evangelho de Deus que Jesus nos explica, que Jesus vem pessoalmente. Eu gosto muito de lembrar isso. Eu acho isso muito importante, né? Jesus vem pessoalmente trazer o seu Evangelho. Ele é o Evangelho. Né? Por quê? Porque Jesus, ao dar cumprimento às suas palavras, de uma maneira profunda, ele faz com que um coletivo de pessoas teoricamente insignificantes, e isso é interessante porque os historiadores dizem que parece que Jesus se fez insignificante para ser redescoberto depois. Os registros históricos não existem. Nós temos registro histórico de João Batista, mas não temos de Jesus. Né? Agora que começam a falar alguma coisa, mas... Né? Então, assim, pessoas que foram absolutamente simples, que viveram num lugar sem importância, que andaram só 200 quilômetros. Jesus andou um trecho extremamente curto, a pé de cavalo, de jumento ali, de barco, e transformou a história da humanidade. Veja, e transformou a história da humanidade de um lugar longe, de um povo que tinha uma importância interna, que os romanos não tinham importância nenhuma, né? Num lugar sem influência, e a força do seu verbo, a força do verbo divino, né? Porque ele falava por Deus, ele falava o evangelho de Deus, ele desdobrava essas verdades para todos nós, né? Jesus falava para sempre, ele falava suas verdades não só para aquele momento, não só para aquele coletivo, né? Tanto é que hoje nós voltamos ao Evangelho e nos surpreendemos com a atualidade de suas palavras, quase 2000 anos depois, né? Então, esse homem tem um inimigo que a parábola nos cita, né? Então, primeiro, né, o que é essa semente? O que é essa semente que esse homem semeou? São as verdades, são as verdades de Deus. São as leis de Deus que Jesus nos apresenta
em forma de texto, em forma de parábolas, em forma de vivências e, acima de tudo, a forma de exemplos. Então, essa semente é o verbo divino, essa semente é a palavra de Deus que chega a todos nós. Chega a todos nós desde sempre e sem exceção. Falou aos indianos de uma forma, falou aos chineses de outra, falou aos indígenas, falou aos africanos, falou a cada um da sua maneira. E a nós cristãos falou, né, na forma do evangelho. Então essa semente que é semeada é a palavra de Deus. O joio, o joio é uma planta muito parecida com o trigo. É uma planta que não dá para distinguir de uma maneira muito fácil do trigo, não é? O joio ela pode ser entendido aqui como... Não, desculpe, aí estou falando do inimigo, né? O inimigo, ele é a ignorância e o egoísmo. Esse é o inimigo. Porque o que impede da palavra de Deus se fazer em nossas vidas? É a nossa própria ignorância, é o nosso próprio egoísmo, né? E aí vem a pergunta: qual a honestidade do meu egoísmo? Qual a honestidade do meu egoísmo? O quanto eu me aceito, o quanto eu me entendo, o quanto eu reconheço as minhas fraquezas, ou eu ainda estou interpretando o papel para mim mesmo? Eu ainda estou fazendo de conta para mim mesmo, né? Esse é o inimigo, é esse que semeia, né, o joio, que é essas meias verdades. O joio, então, que é essa planta muito parecida com o trigo. Então veja, as meias verdades, elas são muito mais complicadas do que uma mentira. Porque uma mentira você percebe. Agora, uma verdade, ela é escamoteada, né? Ela vem revestida de sutilezas. Então, esse joio, essa planta, que nesse caso é daninha, né? Daninha ao trigo, daninha à palavra de Deus, ela pode ser entendida hoje de diversas formas, né? Como o personalismo das pessoas que, sem pudor, opinam sobre todas as coisas. Nós vivemos um mundo, um tempo em que as pessoas não têm pudor de opinar sobre coisas que ela não tem a menor ideia do que está falando. Não tem o menor fundamento. E ela opina, e se é uma pessoa comunicativa, se é uma pessoa que tem influência, e daí os influencers, né? As pessoas acreditam. Aí eu tenho um moleque de 15 anos, que nunca saiu de dentro de casa, que vive às custas do pai, sabe, ditando regra para as pessoas e as pessoas seguindo. Quer dizer, ele se auto-ilude e as pessoas se iludem com ele. Uma pessoa que não tem formação, não tem preparo, não tem vivência, mas tem fala, mas tem comunicação, trouxe essa facilidade, essa habilidade de falar bonito, de falar bem, e as pessoas seguem. Não é? Então, assim, essas opiniões, elas carecem de atenção. Quem é que está falando? Qual o fundamento dessa pessoa para falar? Veja, nós não estamos falando de divergências fundamentadas, que é uma coisa legal, né? Um evangélico não acredita em reencarnação, ele acredita... Ótimo! Ele tem um fundamento, ele tem uma opinião fundamentada, né? Muito bem, dá para discutir, dá para conversar. Nós estamos falando de pessoas absolutamente irresponsáveis, muitas vezes sob um processo obsessivo de fascinação, né? Fascinação é um processo obsessivo dos mais complicados, onde a pessoa se acha extremamente importante. E tem aí um fenômeno muito interessante chamado a teoria de Dunning-Kruger. Não sei se alguém já ouviu falar. Né? Se não veio, procura na internet. O que é o Dunning-Kruger? Dunning-Kruger é isso. Dunning-Kruger são dois psicólogos americanos que estudaram esse fenômeno.
Então, uma pessoa que não tem a menor ideia de um conteúdo, e por não ter ideia, ela acha que conhece muito e começa a falar. Como é uma pessoa comunicativa, o pessoal segue. Então, isso causa, sabe, terror em todos os lugares. Pode levar as pessoas à morte, pode levar as pessoas as questões de bolsa, de valores, de investimento, ela causa terror, porque desequilibra, sabe? Não é uma coisa fundamentada. Então isso tudo tem a ver com esse joio, né? Esse joio também pode ser entendido como pensamentos inoculados em nossa mente por espíritos obsessores, encarnados ou desencarnados, que tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente. A gente só inclui os desencarnados agora, né? Que nos trazem ideias muitas vezes sutilmente erradas, sutilmente em desalinho com o Evangelho. Olha, se eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros, se eu saio 1 centímetro daqui e caminho em linha reta, lá na frente eu desviei 100, 200 metros. Então, sutilmente uma verdade é apresentada como uma meia-verdade. Não, mas não é bem assim. Né? E você questiona, sabe? E assim que os espíritos obsessores inteligentes trabalham, nessas meias verdades, nos momentos de nossas fraquezas, nos momentos das nossas indecisões, no momento da dor, do sofrimento, vem o joio, né? Surge essa erva daninha em nossos corações, surge mesclando com as verdades e nos enganando, nos prejudicando de alguma forma, né? E nesse mesmo contexto, tem uma expressão nova que veio com coisas de rede social, que é o viés de confirmação, ou caixa de eco. Eu me fecho, eu me rodeio das pessoas que pensam só como eu. Tá? Então eu tenho um posicionamento político, eu me rodeio das pessoas que têm aquele mesmo pensamento político. E a gente começa a falar o que quer ouvir uns para os outros, não obrigatoriamente verdade. Aquilo me dá uma sensação de inclusão, aquilo me dá uma sensação de segurança, porque eu estou num ambiente onde as pessoas são como eu. Mas aquilo pode ser pessoas falando coisas erradas uns para os outros. Agora, é agradável eu ouvir o que eu quero ouvir. É agradável eu ouvir o que eu quero acreditar. É muito desagradável, muito diferente eu ouvir aquilo que eu não quero, porque às vezes é a verdade. Às vezes a verdade está no outro. Esse é um princípio importante da diversidade. Às vezes a verdade está no outro, ou parte da verdade. Então, sair do viés de confirmação, sair dessas bolhas onde falamos as mesmas coisas uns para os outros é fundamental. Nós temos que ouvir o contraditório, nós temos que ouvir os outros. Aonde nós estamos nos informando? Quem é aquela pessoa que está escrevendo no Zap? Quem é? Quem começou aquela notícia? Qual o fundamento? Então, assim, usar a imprensa de forma crítica é uma forma interessante. A diversidade de veículos de imprensa oficial, para que a gente possa se informar de maneira crítica, de maneira, sabe, questionadora, ouvindo vários, né? Então, tudo isso compõe esse joio. Toda essa parafernália de excesso de informação é essa erva daninha que está mesclada ao trigo das boas informações, das boas palavras, das boas ideias, que estão fundamentadas no Evangelho de Jesus, que podem até se desdobrar de outras formas, mas a raiz está ali, a raiz está no Evangelho. Então, e o solo? Então nós falamos da semente, que é a palavra de Deus, nós falamos do inimigo, que é a nossa ignorância, que é o nosso egoísmo, nós falamos do joio, que são essas meias-verdades, e o solo. O que é o solo aonde Deus está semeando essas palavras? Somos nós, são as nossas mentes e os nossos corações.
É ali, é em nós que está sendo plantada essa lavoura do trigo da palavra divina, da palavra de Deus, que nos conduz à evolução. É nesse solo extremamente fértil dos nossos corações é que está sendo plantada a palavra de Deus, né? E aí vem o questionamento, né? Por que o Senhor da vinha não, por que o Senhor do trigal, da vinha é outra palavra, não permite então que logo no começo se arranque o joio, né? O que ele diz? As plantas estão ainda novinhas, tá? Agora que germinou. Se entrar um monte de gente arrancando o joio, primeiro que elas são plantas muito parecidas, né? A verdade, a meia-verdade, ela está ali. É preciso discernimento, é preciso atenção, né? É preciso vigilância. Então, ao arrancar, eu posso estar arrancando um trigo, ao invés do joio. E ao arrancar o joio, eu posso prejudicar o trigo. Então, o que a parábola está nos falando? Né? Dos nossos momentos. Dos nossos momentos. Qual o tamanho dessa lavoura em nossos corações? Qual o tamanho dessa lavoura no coração dos outros? Porque quando esse joio estiver grande, que ele começar a frutificar, vai dar para saber quem é o joio, quem é o trigo, e ele vai lá e separa. É o final da parábola. Mas em que altura está isso no coração do meu irmão? Para que eu avance nessa tentativa de retirar o joio. Então, esse momento nos fala de respeito, de delicadeza e respeito. Respeito à diversidade, respeito ao outro. Veja, eu não sei em que medida está a lavoura do outro. Como que eu posso me arvorar, então, a tirar o joio, se eu sei que isso pode prejudicar a lavoura? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para determinar a limpeza da roça do outro? Né? E aqui a gente chega na questão da profundidade do respeito do Evangelho. Né? Paulo de Tarso nos diz isso, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava e agia como menino, como criança. Hoje eu sou um homem, eu preciso pensar e agir como um homem. O que ele está nos dizendo? Que no processo evolutivo nós temos que estar atentos a isso. Para que a nossa conduta, veja, a palavra conduta é sempre uma palavra-chave, porque é sempre o que vale, né? É a conduta, é como eu pego todo esse pensamento, toda essa informação, todo esse semear que Deus fez em meu coração e transformo isso em conduta, na maneira em que eu me porto na vida, na maneira que eu me porto diante de uma pessoa, no momento que eu me porto diante de uma discussão, de um problema, de uma dificuldade, de uma dor, de uma convivência, e de todos os universos de possibilidades das relações humanas. É isso que conta. Como diz o ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. E é verdade, né? Porque a boa intenção é vazia. A boa intenção é vazia se ela não se transformar. Jesus nos fala o tempo todo de movimento. Ide, batei, buscai. Olha, Jesus nos fala, vai. Vai como? Vai do jeito que der. Jesus manda seus apóstolos entrarem na cidade sem nada. Sem nada. Não leva 1 grama de farinha. Fé. Deus proverá, se eu estiver me convencendo. Né? Então,
esse respeito, ele tem desdobramentos sociais imensos. Nós estamos lidando com isso hoje de uma maneira muito intensa. Por quê? Porque com o processo civilizatório, as pessoas começam a se colocar na vida da maneira que ela entende que é, e assim que deve ser. Se ele é homossexual, ele se coloca na vida como homossexual e se faz respeitar. Sabe, se ele tem uma característica qualquer, se tem uma ideia, uma postura, ele se coloca dessa forma e se faz respeitar. Essa diversidade é fruto da evolução, é fruto desse semear imenso que Deus fez. E quem somos nós para julgar se o próprio Jesus se negou a julgar Madalena, que era uma prostituta? Jesus se nega a julgar. E nos incita a mesma coisa: não julgai. Não julgai. Entre outras coisas, ele está nos dizendo sutilmente: vocês não têm autoridade moral para julgar ninguém. Ou se esqueceram do que passou? E a gente se lembra das lambanças que nós fizemos. E todos fizemos, muita. Por isso o esquecimento, porque nós não damos conta de lidar. Né? Jesus está nos dizendo: vocês não têm a capacidade técnica, vocês não sabem o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Então vocês não têm capacidade de julgar. E a última e mais importante, né? Mais importante eu não sei, mas a última é assim, sutilmente, né? Vai cuidar da sua vida. Né? Jesus está dizendo, quando diz não julgar, quer dizer, não perca tempo olhando para a vida do seu vizinho. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular: quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Né? Diziam o samba. Então, nesse momento, nós estamos falando de possibilidades que devem ser questionadas, porque mesmo que a gente se considere certo, ou mesmo que a gente esteja certo, a luz, quando é excessiva, ela não ilumina, ela cega. A luz excessiva não ilumina, ela cega. Ela ilumina até a minha capacidade. Dali para frente ela me cega. E é isso que acontece quando nós nos arvoramos a cuidar da roça alheia, ainda que eu esteja certo. Eu posso trazer uma informação para que aquela pessoa não está preparada. Aquela pessoa foi evangélica uma vida inteira. Por que eu vou me arvorar e convencer aquela pessoa que reencarnação existe? A troco de quê? Vai fazer alguma diferença agora, imediatamente, que ela saiba isso? Se é uma verdade, essa verdade vai surgir. Sabe o que vai... A diferença é o quanto você foi honesto, o quanto você foi probo, o quanto você foi amoroso, o quanto você foi delicado, acolhedor, e não a sua opinião a respeito disso ou daquilo, ou quanto você sabe teoricamente de teoria espírita, ou seja lá o que valha. Percebem a diferença? Então, esse convite, né? Esse convite do Cristo para que nós nos amemos, para que nós nos movimentemos em prol uns dos outros, ele traz esse viés do respeito. Jesus não cega as pessoas com a sua imensa luz. Imensa luz. Jesus, a gente não tem a capacidade de saber o que foi Jesus. Nenhum corpo desse planeta suportaria o Espírito de Jesus. Foi necessária uma engenharia imensa para que Jesus estivesse entre nós. É de uma grandiosidade. Jesus trabalhou a construção do sistema solar.
Jesus trabalhou a construção do sistema solar. Jesus esteve presente na Terra desde que ela começa. Desde o início. Sabe? Quem é esse Espírito? Não sabemos. Ele vem aqui e nos fala de uma roça de trigo. Para nos ensinar valores. Percebe? Essa é a luz adequada. Essa é a luz que ilumina, não que cega. E para encerrarmos, lembramos o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos deixa duas orientações muito simples e muito importantes. Espíritas, a primeira recomendação, amai-vos. A segunda recomendação, instruí-vos. Se instruam, leiam, estudem, se informem, né? Para que essa riqueza do Evangelho, para que esse trigo se faça pão em nossas mesas, para que esse trigo se faça saciedade, né? Que venha ao encontro de nossa fome permanente por mais saberes, mas saberes que nos levem ao alto, que nos promovam, que nos façam pessoas melhores. Isso tudo, naturalmente, com o fundamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si. É o exercício do amor em todas as suas dimensões. Amemo-nos. Muito obrigado. Boa noite.